Olá pessoas, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje vamos continuar os vídeos de projeto de molas, mais precisamente molas helicoidais, mais precisamente molas sob carga estática. No vídeo passado a gente indicou ali boas práticas, hoje a gente vai ver outras coisas. Já li mais algumas equações, algum fluxograma de como é feito esse projeto. Mas primeiro, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro mecânico graduado pela Federal do Ceará. Vim para a Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva na Universidade de Modena, em Reggio Emília, onde fiquei desempregado logo depois de me formar. Aí apliquei para um doutorado na Universidade de Brescia, que é onde eu estou hoje. Vamos começar. Carteirada dada, vamos começar. Então nós paramos aqui no vídeo passado. E você, câmera, vem para cá. Paramos aqui no vídeo passado e vamos dar continuidade. Como eu falei, a gente definiu boas práticas de operação ou de projeto, O que é que eu preciso? Os principais parâmetros e a faixa desses parâmetros para que eu possa fazer um projeto para carga estática conciso. Ok. Então vamos começar. Beleza. Então tá. Então a gente viu isso. E agora a gente vai falar um pouco de custo de produção. Então, os parâmetros acima são dedicados à parte de projetos. Quando falamos de produção, certo? Da parte de processos produtivos, devemos ter em mente qual é o batch size, o lote, o tamanho do lote. Quando falamos de produção, devemos ter em mente o que chamamos de lote. Que chamamos não, vamos escrever em português mesmo, Cadinho. Devemos ter em mente o tamanho do lote. Essa frescalhada também não. Beleza, tamanho do lote. Por quê? Porque de uma certa forma, o tamanho do lote vai afetar nossas escolhas na parte de projeto, certo? Por exemplo, caso o lote seja referente
Caso o lote seja um alto volume de produção, certo? O que é que vai entrar em jogo nesse caso? Vai pesar no cálculo o custo do fio de mola, certo? Energéticozinho para dar uma acordada, porque eu sempre tô com sono quando chego do escritório, né? Sim, eu tenho um escritório aqui, eu tenho minha própria sala, né? Mentira, não é minha não. Eu dividia com um cara, mas aí ele se formou, agora só tem eu. De qualquer forma, certo? O fio de mola passa a ter uma maior relevância, passa a ter mais relevância, pronto, mais relevância. Não, vamos botar assim, o custo do fio de mola passa a ter mais relevância. Ok, perfeito, beleza, mais relevância, é isso aí. Certo. Vamos ver como é que eu posso escrever isso em português. Certo. Não gostei dessa tradução. Ai, ai.
Certo, então o custo desse fio ele passa a ter mais relevância. E existem alguns fatores que vão aumentar essa relevância ou diminuir, né, o impacto desse custo, né? Ok. Certo. Ah, então eu vou ter um cálculo, né? O custo de fio de mola passa a ter mais relevância. Isso é chamado de figure of merit, que é um parâmetro que o autor cria, né, aqui. Ou, em português, figura de mérito. Figura de mérito. Entre parênteses, FOM. FOM. O que é isso? Eu vou pegar esse parâmetro. Eu vou fazer um pequeno cálculo, que é, eu vou ter FOM, e aí eu vou pegar o custo relativo do material, certo? Então a fórmula começa com FOM igual a FOM igual a custo relativo do material, ou seja, do material do fio de mola, certo? Certo? Vezes uma divisão de alguns parâmetros: gama, π ao quadrado, d, diâmetro do fio de mola, número total de espiras, né? Número total de espiras e o diâmetro da espira, certo? Isso tudo dividido por 4, certo? Beleza. Onde eu vou ter, bom, D, N, T e D maiúsculo são diâmetros do fio, número total de espiras e diâmetro das espiras. O gama, ele é o que o autor chama de weight density. Deixa eu ver se é isso mesmo. Certo? Então, o autor vai usar isso aqui para tentar comparar, né? Os materiais em termos de custo, né? Performance, de certa forma, volume, né? Então ele vai fazer uma comparação entre materiais diferentes, certo? Como se pode observar, FOM is
FOM, FOM é proporcional ao custo relativo do material certo? Sua densidade descrita aqui por gama e as dimensões da mola. Não, dimensões e características da mola, que são... Vamos escrever tudo por extenso. O diâmetro do fio de mola, D, e o número total de espiras, que é o NT, e o D maiúsculo, que é o diâmetro das espiras. E o diâmetro total, não, e o diâmetro das espiras. Ok. Beleza. Então, o que a gente precisa, o que eu quero entender com isso, inclusive, né? Então, esse parâmetro é uma forma de comparar os materiais, os diferentes materiais de mola, certo? Os diferentes materiais de mola, considerando a sua performance, né, o desempenho e o custo. Né?
e custo. Ok. Então, então quanto menor o meu custo relativo de material, maior a figura de mérito, né? Maior FOM. Certo. Quanto menor o custo relativo, maior será FOM, o FOM, a figura de mérito. Certo. Beleza. A gente percebe que esse parâmetro ele tem um sinal negativo. Nota-se o sinal negativo na equação. Certo? Que tem como objetivo como é que eu posso dizer? Caralho, tivo, porra. Não, que busca valorizar agora sim materiais de baixo custo. Por quê? Porque se o meu componente tiver um alto preço, a fórmula vai dizer que ele é o melhor. Obviamente, também se leva em consideração os fatores ali de volume e densidade do material. Mas se eu coloco um material muito caro, o número vai ficar muito alto. Então ele é negativo justamente por isso. Quanto menor o número negativo, melhor o resultado, né? Dessa forma, custo baixo, alto FOM e custo alto, baixo FOM. Certo. Beleza.
Certo. Então tá, a gente viu até aqui o que se deve fazer, né, em termos de prática de projeto, o que se deve medir, qual é a faixa de valores que se deve usar. Agora a gente vai discutir um pouquinho o processo em termos de decisões, certo? Que tipo de decisão se toma? Como ela começa, né? Então tá, o projeto de molas estáticas, de molas para carregamento estático, é um processo aberto, não é um ciclo fechado, ele é um processo aberto. É um processo como é que eu posso definir isso aqui? Certo? Não é um ciclo, né? Então, provavelmente eu posso trabalhar com retroalimentando o processo com diferentes valores. Mas o ponto é que é um processo aberto. Logo, as decisões possíveis são infinitas. As decisões são infinitas, as decisões possíveis são finitas. Vamos botar assim, as decisões podem ser infinitas. As decisões podem ser infinitas e, né? Pronto, o projeto de módulos é um carregamento estático. Para carregamento estático é um processo aberto. Logo, as decisões podem ser infinitas. Isso resulta em infinitas soluções, infinitos caminhos que essas decisões vão tomar, né? Que essas decisões vão proporcionar, né, no caso. Isso resulta em incontáveis possibilidades de soluções certo? Beleza. Isso hoje a gente pode fazer muito rapidamente se a gente estiver lidando com software de elementos finitos, esse tipo de coisa. Rapidamente. O ponto é que é importante também entender ter na cabeça quais são geralmente os primeiros passos dados, certo? Apesar de haver excelentes ferramentas para agilizar esse processo,
É importante compreendê-lo e saber quais são os pontos de partida. Nessa parte de projeto é muito comum ficar na folha em branco, né? O que seria a folha em branco? É aquela velha travada. Já veio o soninho já. É aquela velha travada. Você não sabe por onde começar. Apesar de haver ferramentas, é importante compreender os primeiros passos. E agora eu vou mostrar para vocês o que a gente chama de Design Strategy, né? Estratégia de projeto. Os primeiros passos para uma estratégia de projeto. Beleza, vamos começar. Ok. Primeiro ponto: escolher o diâmetro do fio de mola. Ou seja, eu vou escolher, né, o lingote de aço, de metal para fazer o material básico. Não é o material, mas eu vou definir aqui o componente principal do carregamento da mola, um dos principais, né, que é ele que vai ali trabalhar ali naquela seçãozinha de torção que a gente viu nos vídeos anteriores. Então escolher diâmetro do que? Do fio de mola. Então vamos escrever aqui por diâmetro do fio de mola. Ok, então vamos começar por aqui. Esse vai ser o primeiro passo. O segundo passo é a gente definir a configuração dessa mola. Ela vai ser uma mola livre. Ela vai estar dentro de um alojamento. Ela vai estar passando por uma haste ou por uma guia, né? Então tem 3 opções, né? Tem cerca de 3 opções no geral, né? 3 opções. A segunda fase é o que? A configuração, né? Onde essa mola estará, né? Ela vai estar... Não, aqui vamos botar de outra cor só para ficar mais legal. Em um alojamento. Não, vamos deixar azul mesmo. Em um alojamento, ela será livre. Lembrando que quando a gente define essas coisas, a gente vai estar também definindo o comprimento total da mola, número total de espiras ativas. Espiras ativas, né? Ou essa mola pode estar em uma guia. Uma haste, por exemplo, certo? Beleza.
certo? Beleza, então aqui a gente tem configuração, né? Essa ainda é uma parte de configuração. Agora a gente vai entrar por outra parte, decidir outra coisa, que também é, de certa forma, uma configuração. Deixa eu botar isso aqui pra cá, é melhor. Você vem pra cá. Aqui fica melhor mesmo. E aqui. Depois de definido isso, eu vou atrás de saber se a minha mola ela vai ser usada conforme ela foi enrolada, né? Ou ela vai ser ajustada, né? Então ela vai ser uma mola sem modificação, sem ajuste. Vou botar assim. Deixa eu só confirmar isso aqui. Certo, então vai ser uma mola com ou sem ajuste, certo? Deixa eu ver. Beleza. Vai ser uma mola com aquele processo que a gente viu nos vídeos anteriores de set, presetting ou a mola no seu estado original de fabricação. Então tá, eu vou poder ter dois casos para cada um, né? Conforme fabricada, ou seja, do jeito que eu tiro de dentro da máquina, tá pronto. Ou uma mola com uma pré-carga, né? Ou seja, o set. A gente chama de set, ou seja, deformação plástica permanente. Eu faço uma aplicação de uma carga elevada, já visando para pouco, né? Deformação plástica permanente, né? Beleza. A gente já meio que discutiu as características disso, né, nos vídeos anteriores. Então vamos só aqui dizer aonde que a gente vai verificar isso. Certo. Aí na mola livre a gente vai ter algo parecido também. A gente pode ter deixa eu só deixar mais organizado aqui. E bem aqui, pronto. Na mola livre a gente vai poder ter o que? Conforme fabricada. Então, conforme fabricada, copy, pastel, molas conforme fabricada ou set removed.
nesse caso, certo? O processo também foi aplicado de deformação plástica, certo? Porém, eu controlo essa carga. O que isso significa? Eu não vou arregaçar a mola já avisando que ela trabalhe deformada. Eu vou controlar isso. Eu vou encruar, certo? Mas sabendo ali o quanto... Geralmente nesses casos eu preciso saber o comprimento, eu preciso saber a carga que eu quero que essa mola trabalhe, certo? Então é muito bem embasado. No set, que até a gente viu isso nos outros vídeos, né? Eu aplico, eu papoco a carga na mola para ela sair do regime elástico. No presetting, eu aplico uma carga alta, eu vou dar uma encruada, certo? Só que eu não vai ser de uma forma grosseira como no set, né? Então eu vou aplicar o que a gente chama de deformação plástica controlada, né? Então tá, aqui a gente chama de presetting. Eu vou escrever o nome em inglês só para ficar mais fácil, né? Até de pesquisar também. Deformação plástica porém controlada. Confia, certo? Que é tudo sob controle. E eu vou ter as molas over a rod. Deixa eu só confirmar se é isso que eu tô pensando. Certo? Que eu também vou ter dois casos, certo? É o que eu suspeitava. Uma molazinha na haste. Beleza. Então, eu vou ter uma mola no alojamento e vou ter uma mola numa guia. Quando eu tenho uma mola numa guia, eu também vou poder ter dois casos. Todos eu tenho dois casos. Eu posso usar a mola assim que ela sai do processo, do jeito que tá, que não é recomendável, né? Então já vou pegar aqui e apertar aqui paste e já meto aqui. Aí a gente vai aplicar o que? Set removing, presetting ou set. Nesse caso, quando é uma mola na guia, geralmente é o set, né? Então já pega aqui também e copy e pastel, né? Aqui também, então já dá uma apaga, porra. Ai. Pronto, vem pra cá, jossa. Beleza, então eu pego e quer cair no chão. O iPad quer cair no chão. Beleza, aí eu já boto aqui, né? Então já tenho aqui, ó, 3 categorias. Geometria, né? Então aqui geometria, seção transversal, né? Eu defino, meu Deus do céu, seção transversal logo de cara. Eu primeiro seleciono o diâmetro do fio.
certo? Primeiro define o diâmetro do fio. Depois disso, a gente vai precisar dizer as condições de operação dessa mola. Não no sentido de temperatura, de carga, certo? Mas sim de como a mola está sendo guiada no sistema. Uma mola precisa de guia. Essa guia pode ser um buraco, um furo, né? Ou essa guia pode ser livre, ou seja, não tem guia essa mola. Obviamente, se não tem guia, provavelmente essa mola não é de compressão. Ou a carga é muito baixa, a mola não vai flambar, né? Então, sim, aí então eu vou ter, né, condições de operação com relação ao que? Como a mola é guiada, certo? Suporte da mola, guia, beleza. Isso aqui é o que? Pra gente já evitar a famosa flambagem. Aqui a gente está trabalhando de como a mola vai ter estabilidade. Depois a gente vem para os processos de presetting ou set, ou deixar a mola do jeito que está logo depois que sai da máquina, certo? O que a gente quer nesse caso, né? Aqui, certo? Nesse caso, a gente está basicamente dizendo condição de operação em termos de carga. Por quê? Porque se eu aplico preset, set ou deixo a mola livre, eu estou basicamente dizendo como que essa mola vai trabalhar, certo? Então, nesse segundo caso aqui, eu vou até afastar aqui porque já está chegando nos limites da página. Vamos botar aqui para cá, aqui tá bom. Pronto. Nesse segundo caso aqui, nesse terceiro nível, né, que a gente chegou, no terceiro nível da estratégia de projeto, é o que? Condição de operação em termos de carga. De operação. E aqui eu estou falando de que? Carga. Certo? Beleza? Certo. Então eu defini essas partes para suporte, geometria, condição de operação. Quando a gente define isso, a gente vai ter o quê? As equações. Na verdade, a gente vai poder dizer qual é o diâmetro da espira, né? Qual é o diâmetro do fio. O fio a gente já disse, né? A gente vai poder dizer tensão ou tensão de escoamento, né? Beleza. Então a gente já pode falar de algumas equações, certo? Ok. Então, uma setinha mais para cá. Primeiro caso aqui, né? Quando eu sigo esse caminho aqui que vocês estão vendo, a mola alojada em um furo, geralmente um furo, preciso colocar aqui, furo, sendo ela conforme é fabricada ou aplicando o processo de set, né? Eu vou ter que calcular o diâmetro da espira, certo? Beleza, diâmetro da espira. O diâmetro da espira se dá por D igual. Esse D aqui seria o que? O D-role. D-rola,
Não, the hole. Hole que vem de hole, furo, orifício. Em inglês geralmente está... Não, quando é body é um furo. Hole é buraco, né? Qual a diferença de hole para body? Quando você vê bore and hole, porque bore é um furo calibrado. Eu tenho tolerância definida, né? Então o hole não, eu posso fazer esse hole ser só um buraco de um pino sem muita firula. Ok, então D do furo, que é o furo de quê? É o furo aonde a mola vai ser encaixada, né? Então the hole menos a diâmetro, menos o diâmetro, menos o diâmetro do fio de mola, que é o Dzinho. Beleza. Tem um detalhe importante aqui. Tem um outro termo que a gente inclui na equação, certo? Por quê? Veja, eu estou definindo aonde eu vou encaixar minha mola, certo? Eu estou definindo onde eu vou encaixar minha mola. É um furo, então eu vou ter diâmetro do furo menos o diâmetro da mola menos o que a gente chama de clearance. A caneta tá viva. A gente chama de clearance. Sim, vamos. Ok. Certo? O que seria isso? Né? É o que? É a folga. Eu preciso definir uma folga que essa mola vai trabalhar, certo? A gente pode ver esse termo também como dado como allow. Seria permitir, permissão, né? Eu preferi clearance, é melhor, certo? Então beleza. Então nesse caso a gente vai ter que definir uma tolerância de montagem, certo? Beleza. Só que quando aparece allow seria a folga dividido pela tolerância. Então seria a folga oh, não. Correto. Allow, clearance, mesma coisa. Só que alguns livros colocam clearance, alguns livros colocam allow. Em tantos os casos, é a minha tolerância de montagem. O quanto eu vou dar ali de espaço. O que define isso? A operação do material. Vai esquentar, é um local que esquenta, então vai expandir, né? Precisa de um furo muito preciso para que a mola entre por como é que a gente diz? Interferência? Não sei, tem que ver. É basicamente isso que está dizendo, certo? É isso que está dizendo dentro dessa fórmula. Ou seja, a mola tem que estar dentro de um furo
que seja aberto o suficiente para ela não travar. Ela não pode encostar nas paredes de uma forma que interfira na sua operação. Certo? Deixa eu ver aqui como é que estamos de tempo. 5 minutinhos, dá pra ver mais coisa. Certo? Beleza. Então, temos aqui esse primeiro parâmetro. E aí, agora a gente vai... Eu vou fazer o seguinte, eu vou para a fórmula da mola em uma guia, que ela é mais simples. Certo? Quando eu tenho a mola numa guia, eu vou ter basicamente o contrário, né? Nesse caso, mola em uma guia, eu vou ter uma pequena variação no cálculo da espira. Por quê? O cálculo da espira vai envolver o quê? D será igual a D rod. Rod é o que? Haste, né? Haste. Mais. Opa, já não é menos, é mais. Mais o diâmetro da espira. Não, do fio de mola, mais a minha folga, o clearance. Escrevi clearance corretamente? Clearance, ok. Então, clearance. Ok. Ou seja, eu vou ter que ver o diâmetro da minha haste mais o diâmetro do meu fio de mola, para ver se não tá para garantir que eu vou ter uma operação segura. E a minha tolerância, para garantir que em diferentes condições de operação essa mola vai continuar trabalhando sem interferência nos seus movimentos. Ok? Por último não. Próximo vídeo a gente vai ver a mola livre e vai ver o resto do fluxograma de design, né? De estratégia de projeto. Aqui no caso da mola livre a gente vai ter uma outra situação. Por quê? Porque vai acontecer o seguinte, eu vou pegar isso aqui, essas duas condições, eu vou trazer para cá, e eu vou fazer aqui um copy e aqui um paste. Então eu vou botar aqui e eu vou botar isso aqui também. Por quê? Porque no caso da mola livre, se ela for conforme fabricada, eu vou ter um grupo de equações diferente. Certo? Se ela for feito presetting, eu vou ter outro grupo de equações diferente. Por quê? Porque nesse caso a gente vai estar mexendo um pouco mais com a forma com que a mola vai trabalhar, né? Dentro do regime elástico. Certo? Não é um pouco diferente dos outros dois casos que eu aplico uma carga muito elevada. Aqui não, aqui a coisa é um pouco mais controlada. Beleza, então esta seta ela vai vir daqui até aqui, certo? Até aqui, ok. E aí eu vou ver para cada caso um grupo, eu vou ver o que muda nas equações. E é isso. Próximo vídeo a gente vai a gente vai ver o cálculo para mola livre. Cálculo não, o processo para mola livre. E no fim, né, depois que eu escrever as equações da mola livre, esse fluxograma ele vai se juntar. Certo? E aí depois vai ser uma equação,
né? E tabelas, claro, tabelas, né? Para todos os casos. Então veja que o processo começa primeiro com definição da geometria da seção transversal, definição do suporte da mola. Ela vai ter guia? Vai ser um furo ou vai ser uma haste? Ou ela vai estar livre? Condição de operação. Aqui falamos de carga, certo? Ou seja, eu vou aplicar processos como set e presetting? Não sabemos. Precisamos decidir. Ou eu vou usar ela conforme fabricada. Aplicando isso, eu venho já para a parte de cálculo, para calcular aqui diâmetro de espira, né? E depois a gente vai calcular as equações para material, para índice, né, de mola e por aí vai. Ok? Então é isso. Nos vemos na próxima sessão de tortura acadêmica, né, de sofrimento e de tristeza acadêmica. Isso aí é parte do projeto de molas, certo? Para cargas estáticas. Eu acho que no próximo vídeo a gente consegue encerrar a estratégia de design, né? Tem mais umas equaçõezinhas. Acho que no próximo vídeo a gente encerra isso aí. Encerra esse tópico. Ok? Nos vemos no próximo vídeo. Até a próxima.